Olá pessoal, professor Olibário aqui com a nossa 12ª aula sobre programação com Assembly MIPS e hoje nós vamos falar sobre comandos condicionais, os famosos ifs ou os sys. Em Assembly MIPS nós temos 6 comandos condicionais, que são estes comandos aqui: BEQ, BNE, BLT, BGT, BLE e BGE. O primeiro comando que a gente tem é o BEQ, Branch if equal. Salte se forem iguais. O que significa? Se eu fizer BEQ, $T1, $T2 e um rótulo que eu chamei aqui de label, o compilador vai fazer o seguinte: se o valor em T1 for igual ao valor de T2, execute o código do programa que está depois do rótulo label. Isso vai ficar mais claro quando a gente for lá para o Mars implementar. BNE significa Branch if not equal. Salte se não for igual, ou seja, se for diferente. Então aqui, se o valor de T1 for diferente do valor de T2, execute o que está a partir do rótulo label. Branch if less than, BLT. Salte se for menor que. Se o valor de T1 for menor que o valor em T2, execute o código a partir do rótulo label. BGT, Branch if greater than. Salte se for maior. Se o valor em T1 for maior que o valor em T2, execute o que está a partir do rótulo label. BLE, Branch if less or equal. Salte se menor ou igual. Se o valor em T1 for menor ou igual ao valor de T2, execute a partir do que está no rótulo label. E finalmente BGE, Branch if greater or equal. Salte se for maior ou igual. Se o valor em T1 for maior ou igual ao valor em T2, execute a partir do que está no rótulo label. Vamos fazer um exercício. Escreva um programa em Assembly MIPS que lê um número inteiro e imprime se ele é par ou ímpar. Exercício clássico com comandos condicionais. O que a gente tem que fazer? A gente precisa ler o número inteiro, dividir o número por 2 e verificar se o resto é 0 ou não. Se o resto da divisão for 0, o número é par, se não, o número é ímpar. Vamos fazer isso lá no Mars. Estou aqui com o programa aberto e eu vou criar algumas variáveis na memória RAM, que serão uma mensagem pedindo que o usuário informe o número, uma outra mensagem que vai ser o número é par e uma terceira mensagem que vai ser o número é ímpar. E aqui estão. Criei uma variável mensagem, que é forneça um número, uma outra mensagem que eu chamei de par, que é o número é par, e uma outra mensagem que eu chamei de ímpar, que é o número é ímpar. Primeira coisa que eu vou fazer é mostrar esta mensagem aqui para o usuário, forneça um número. Eu fiz então li$V04, passei a mensagem que estava na RAM para A0 e dei um syscall. Ele vai então imprimir o que está em A0, que é a mensagem. Feito isso, eu preciso ler um número inteiro. Para ler um número inteiro, eu faço liv05. E o valor que eu li vai estar em V0 depois que eu der um syscall. Foi o que eu fiz aqui. Então aqui eu estou lendo o número. Agora eu preciso pegar este número que está em V0, dividir por 2 e depois verificar o resto dessa divisão. Então eu vou colocar o número 2 em um registrador qualquer, por exemplo T0. Load immediate. $T02. Eu tenho que dividir o que eu li, que está em V0, por 2. Então div $V0, $T0. Quando eu faço isso daqui, ele divide V0 por T0, ou seja, divide o que eu li por 2, e a parte inteira da divisão vai para o registrador low, e o resto vai para o registrador high. Como eu quero saber se o resto é 0, eu preciso pegar o valor que estará aqui no registrador high e verificar se esse valor é 0. Então eu tenho que trazer este valor do high. Como que eu faço isso? Move from high. Quando eu faço isso, eu trago o valor do registrador high para o registrador que eu colocar aqui.
Por exemplo, $T1. Então, $T1 possui o resto da divisão do número que eu li por 2. Agora eu preciso comparar se este valor é zero. Por exemplo, utilizando a instrução branch if equal, BEQ. Se o valor em $T1 for zero, que eu posso fazer com a constante zero que está no registrador $0, eu falo para ele, olha, executa para mim o que está a partir do rótulo imprime par. Vocês podem dar o nome que vocês quiserem aqui. Aí eu tenho que criar no meu programa um lugar com este rótulo. Imprime par e 2 pontos. Criei um rótulo, simplesmente assim. O que eu fiz? Comparei se T1 é zero. Se T1 for igual a zero, execute a partir de imprime par. O que eu tenho que fazer neste caso? Eu tenho que imprimir esta mensagem aqui, o número é par. Então vou fazer exatamente o que eu fiz aqui, só que ao invés de mensagem vai ser par. Vou copiar e vou colar aqui. Vou trocar aqui mensagem por par. Então, recapitulando, compare para mim se o resto é zero. Se for zero, pule para o rótulo imprime par. O meu programa vai vir para esse rótulo aqui e vai executar a partir daqui. A partir daqui eu tenho o quê? Eu tenho o código da impressão, o número é par. Então, ele vai imprimir que o número é par. E se o número for ímpar? Aí que está, se o número for ímpar, eu posso mandar imprimir que o número é ímpar aqui embaixo. Qual é a mensagem ímpar? Ela está aqui na variável ímpar na minha RAM. Então, aqui embaixo deste comando if, eu vou colocar o comando de impressão de string e vou mandar ele imprimir ímpar. Nossa, professor, deu um nó na minha cabeça. Agora eu não sei o que foi feito. Calma. Olha só que interessante. Branch if equal significa compare se igual. Se o valor em T1, que é o resto da divisão, for zero, significa que o número é par. Então você pula para o rótulo imprime par. O que o compilador vai fazer é pular todo esse código aqui, sem executar esse código, e vai vir direto para cá. Porque eu mandei ele vir direto para cá. Então ele vai executar a partir daqui. Ou seja, vai imprimir que o número é par. E aí ele vai chegar no fim do programa, ele vai terminar a execução do programa. E se o número for ímpar? Ele vai comparar, vai ver que o resto é diferente de zero. Bom, se for igual a zero, ele vai vir para imprimir par. Se não for igual a zero, ele vai vir para a linha de baixo do programa e continuar executando normalmente. Porque a execução acontece de cima para baixo. Então, se for ímpar, ele vai vir e executar este código aqui. Só que ele não para de executar. Ele vai executar este, vai executar este, vai executar este, e vai descer e vai executar esses aqui também. Ou seja, do jeito que está aqui, se o número for ímpar, ele vai imprimir o número é ímpar e vai imprimir também o número é par. E não é isso que a gente quer. Então, o que a gente precisa fazer? Depois deste syscall, a gente precisa encerrar o programa. Como a gente faz isso? li $. V0 10 e syscall. Agora sim, se o número for par, execute a partir de imprime par. Ele imprime o número é par. Se o número não for par, ele vai vir para a linha de baixo. Ele vai imprimir que o número é ímpar e ele vai encerrar o programa aqui. Então existem duas formas de encerrar o programa. Uma das formas é colocar explicitamente, assim, e a outra forma é chegar no final do programa. Vamos executar? F3, F5. Forneça um número, 42. O número é par. Vou executar de novo, F3, F5. Forneça um número, 97. O número é ímpar. Se você gostou desse vídeo, se inscreva no nosso canal, clique em gostei aqui embaixo e compartilhe o vídeo com seus amigos. Isso ajuda muito o nosso canal. Um abraço e até a próxima!